Muito bem. Olá a todos, eu sou o professor Rafael novamente e dando início ao nosso terceiro encontro coruja da disciplina de Introdução às Ciências Físicas, certo? Eu vou compartilhar com vocês a tela da disciplina. Bom, perfeito, certo? E eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito da unidade 3. Desculpe. Muito bem. A unidade 3, ela será dividida em três temas: as leis de Newton e suas aplicações, ondas, conceito e classificação, e leis da termodinâmica voltada a fenômenos. Certo? Vamos falar então um pouquinho das leis de Newton e as suas aplicações. Certo? Vamos falar um pouco da apresentaçãozinha aqui. A imagenzinha aqui. A física atua diretamente no nosso dia a dia por meio de suas leis e fenômenos, seja na aplicação da força e sua relação com o movimento ou nas situações de equilíbrio e não equilíbrio, bem como em situações retilíneas e circulares. Is- Isaac Newton, físico inglês do século XVII, observando esses fenômenos na sua rotina, formulou três leis para expressar os princípios relacionados à dinâmica da matéria, que seriam a estática ou movimento de objetos físicos. Nesta unidade de aprendizagem, você vai aprender a primeira, segunda, terceira lei de Newton, suas características e como são inseridas em situações do cotidiano, por meio de exemplos e ilustrações. Certo? Aqui já começamos também com um desafio, conversando um pouquinho aqui. Vamos ver aqui, vamos ver. A física está presente no nosso cotidiano, certo? Mas nem percebemos sua atuação muitas vezes. Considerando as características e particularidades da grandeza da força, você deve resolver este desafio. Então, ele coloca a força, fala que a massa desse primeiro objeto é 45,2 quilos. Tem um objeto menor aqui que é de 22,8 quilos, e tem um terceiro objeto de 34,3 quilogramas, certo? É aplicada uma força no primeiro objeto. Tá, já vimos a imagem, vamos ver a pergunta em si. Imagine que tenha feito sua mudança e está organizando as coisas. Ao entrar na casa nova, você se deparou com três caixotes deixados pelo carregador no meio do caminho e precisa empurrá-las para a direita a fim de arrumar tudo. Beleza? Você tem informação do peso de cada um dos caixotes, que a gente falou dos pesos já, como mostra na figura. Lembrando que eles estão apoiados em superfície horizontal, ou seja, eles estão no plano, sem atrito, tá bom? Importante. Ciente da situação, verifique qual seria a força horizontal, F, necessária, buscando empurrar os caixotes para a direita como se fosse um só, com uma aceleração de 1,32 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, vou aplicar uma força com aceleração de 1,32 metros por segundo ao quadrado, e estou falando que estamos aplicando força nesses três caixotes aqui de uma vez só, certo? Então, nós temos que considerar esses três caixotes como se fosse um objeto único. Então, a gente soma tudo, né? Aqui, já colocando o padrãozinho de resposta até bonitinho já, ó, certo? Posso imaginar o sistema construído como A, somando todas as massas. Aí nós temos a aplicação da força, também a aplicação da força da esquerda para a direita. Nós temos a normal em relação ao peso, certo? Então, podemos ver, só o atrito não tem, falou que sem atrito, então a força normal e a força peso elas vão se anular nesse caso e a força vai continuar indo da esquerda para a direita. Somamos tudo vezes a aceleração, certo? Então, massa 1, massa 2, massa 3, vezes a aceleração. Vai, aqui vocês podem fazer o cálculo e vai dar no final 135 newtons. Para empurrar, então, nessas condições, nós precisamos de uma força de 135 newtons,
certo? Força, massa vezes aceleração, certo? Vamos dar uma olhadinha no livro rapidinho. Fundamentos da Física. O livro dá um pouco de introdução sobre força e movimento, certo? Fala a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton diz que se nenhuma força atuar sobre um corpo, a sua velocidade não mudará, ou seja, o corpo não sofrerá acelerações. Se o corpo está parado e não há nenhuma força aplicada sobre ele, ele continuará parado. Vamos ver se ele fala aqui também. Ou ainda, se o corpo está em repouso, permanecerá em repouso. Se está em movimento, continua com a mesma velocidade, mesmo módulo e mesma orientação. O modo da força definido em termos da aceleração que a força produziria em 1 kg padrão. Por definição, uma força que produz uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado em 1 kg padrão tem módulo de 1 Newton. Estou explicando aqui massa vezes aceleração, certo? Aqui fala um pouquinho do conceito de força, certo? Temos um exemplo também aqui interessante com uma mola, que é mais unidades de força. A gente falando aqui justamente unidade de força, é possível medir a unidade de força em termos de aceleração que uma força imprime sobre 1 kg padrão, em que a massa é definida exatamente como 1 kg. Por exemplo, se você coloca o quilograma padrão sobre uma mesa horizontal sem atrito e puxar horizontalmente, até que adquira uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, a força terá um módulo de 1 Newton. A mesma coisa se você aumentar o. Se você for exercer a força de 2 newtons sobre o corpo, a aceleração será de 2 metros por segundo ao quadrado. Sim, dobrou a força, alguma coisa tem que dobrar também. Por exemplo, se o peso continuar o mesmo, se o peso do objeto for de 1 kg, continua o mesmo, a força foi para 2, é porque a aceleração foi para 2. Mantemos as proporções, certo? Vetores, o vetor será a direção, certo? Com a força aqui explicando. A força é uma grandeza vetorial. Ela possui módulo e uma orientação. Assim, quando duas ou mais forças atuam sobre um corpo, pode-se calcular a força total. Como eu estava vendo justamente naquele exemplo, não era um exemplo de desafio, a força normal e o peso, eles se anulam, mantendo somente a aplicação da força no objeto. Certo? Onde estávamos? Acho que eu perdi aqui. Aqui, parte de vetores. Então, pode-se calcular a força total ou força resultante por meio da soma vetorial das forças. Uma única força com o módulo e a orientação da força resultante tem o mesmo efeito sobre um corpo que todas as forças agindo simultaneamente, chamado princípio da superposição para forças. Massa, falando da massa de objetos, nós geralmente utilizamos o, a medida grama, né? Quilograma, grama e por aí vai. Vamos ver aqui. Halliday, Resnick e Walker destacam que a mesma força produz acelerações de módulos diferentes em corpos diferentes. Autores tomam como exemplo uma bola de futebol e uma bola de boliche. O objeto de menor massa é mais acelerado, mais precisamente. A aceleração é inversamente proporcional à massa. A massa de um corpo é a propriedade que relaciona uma força que age sobre o corpo com a aceleração resultante. Aqui eles estão falando da segunda lei de Newton. Diz que a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Matematicamente falando, é força, massa, vezes aceleração. Certo? Independência dos componentes. Estamos aqui justamente falando com a força justamente em forma de vetores, por exemplo. Força em posição x, y e z. Aceleração para x, aceleração para y, aceleração para c.
forças em equilíbrio, diagramas de forças, certo? Forças externas, forças internas. O sistema é formado por um ou mais corpos. Qualquer força exercida sobre os corpos do sistema por corpos que não pertencem a ele é chamada de força externa. Qualquer força exercida sobre os corpos do sistema por corpos que não pertencem a ele é chamada de força externa. As forças internas são as forças entre dois corpos pertencentes ao sistema. Considere um exemplo. Uma locomotiva e um vagão formam um sistema. Se um reboque for utilizado para puxar a locomotiva, a força exercida pelo reboque agirá sobre o sistema locomotiva-vagão. Alguma coisa que está atuando, pegando do sistema. Certo? E terceira lei de Newton. Afirma que quando dois corpos interagem, as forças que os corpos exercem um sobre o outro são iguais em módulo e têm sentidos opostos. Dois corpos que se chocam em sentidos diferentes, eles vão ter movimentos contrários. Os dois corpos se chocam, eles vão sair justamente colocando o módulo da intensidade, certo? Vamos ver aqui. Esse exemplo é legal. Suponha que você apoiou um livro L em uma caixa C. Nesse caso, o livro e a caixa interagem. Sim, o livro está fazendo uma força, aqui porque ele está tombado, está fazendo uma força na caixa. A caixa exerce uma força horizontal sobre o livro, ou seja, a caixa também está exercendo uma força nesse livro, mantendo ele aqui todo inclinado. E o livro exerce uma força horizontal sobre a caixa. A força que C exerce sobre L, ou seja, a caixa exerce sobre o livro, tem o mesmo módulo que a força que o livro exerce sobre a caixa. Certo? Aqui falamos um pouquinho das leis de Newton. Tem outras coisinhas aqui também que deveríamos dar uma olhadinha, tá, gente? Essa dica do professor, tem esse videozinho também, tá muito bacana. Agora, vamos dar uma olhadinha em ondas. Vamos lá. Conceito e classificação de ondas. Ondas, elas são um conjunto de oscilações que não transportam matéria, sim energia. Existem diferentes tipos de ondas, classificadas contra a nossa natureza, forma e direção de propagação. Há ondas mecânicas ou eletromagnéticas. Nesta unidade, você vai estudar os movimentos ondulatórios presentes em quase todos os ramos da física. No caso dos seres humanos, por exemplo, as ondas sonoras e luminosas são bem importantes para a percepção dos ambientes. Além disso, entenderá o que são ondas mecânicas, aprenderá a caracterizá-las em seus tipos e verificará aplicações de um modelo matemático voltado para tais ondas, bem como a sua interpretação em fenômenos físicos e biológicos. Aqui justamente o desafio, falando justamente, foi um valo de ondas, já vamos para ondas aquáticas, né, gente? Vamos lá. Ondas do mar. As ondas aquáticas consistem em ondas de superfície que se formam em oceanos, lagos e lagoas. Elas são geradas pelo vento que perturba o equilíbrio da superfície dos oceanos por meio de forças de pressão e fricção. Esse movimento das ondas segue expressões matemáticas que serão estudadas. Entendendo a aula de física, a qual tratava de ondas, você aprendeu que elas são onipresentes na natureza. É possível percebê-las em pequenas ondulações em determinado lago, no solo que oscila durante um terremoto, em uma corda de violão que vibra, no som de uma flauta e nas cores do arco-íris. Bem divertido. Dê uma olhadinha nisso aqui, nesse exemplo, tá, gente? Vamos lá. Conteúdo do livro, falando um pouco de ondas, né? Tem aqui explicando o que são ondas, movimentos ondulatórios, os tipos de ondas. Aqui você vai ver cada uma das frações. Direção de movimento das partículas. Uma onda mecânica pode ser classificada, olha só, falando de onda mecânica. Uma onda mecânica pode ser classificada de acordo com a relação entre as suas direções de propagação e as direções do movimento das partículas por meio em que ela se move. Assim, se o movimento da partícula for perpendicular à direção da propagação da onda, tem-se uma onda transversal. Mas se o movimento da partícula da onda mecânica for para frente, para trás, ao longo da direção da propagação, tem-se uma onda longitudinal. E aqui um exemplo.
Ondas transversais. Quando você faz a extremidade de uma mola tensa oscilar para frente e para trás, surge uma onda transversal na mola. Nas ondas longitudinais, quando você faz a extremidade de uma mola tensa oscilar para frente e para trás, surge uma onda longitudinal ao longo da mola. Olha daqui, ó. Elemento da corda, as oscilações, o elemento de molde típico, o elemento de corda típico, certo? Classifica-se as ondas também quanto à sua dimensão. Por exemplo, ondas que se deslocam ao longo de uma mola são unidimensionais. Já as ondas da superfície ou costelas na água causadas pela queda de um graveto em uma remã são ondas bidimensionais. Sim, falando justamente por exemplo, em uma dimensão, por exemplo, uma direção X, bidimensional, por exemplo, X e Y. Por sua vez, ondas sonoras e luminosas que trafegam radialmente para fora de uma pequena fonte são ondas tridimensionais. Tem também a periodicidade das ondas. As ondas podem ser classificadas pela forma como as partículas do meio se movem no tempo. Um exemplo de uma onda periódica é a onda harmônica, em cada partícula é submetida a um movimento harmônico simples. Certo? Perfil da frente de onda. Aqui estão explicando todas as formas de onda, bem bacana. Uma onda plana, os planos representam as frentes de ondas pensadas. Velocidade da onda, certo, gente? Ondas sonoras na biofísica. Deem uma boa olhadinha aqui, tá? Qualquer dúvida, podem falar comigo aí durante a nossa disciplina, tá, gente? Bem completinho aqui a parte de ondas também. E, de novo, também tem um videozinho falando de ondas, certo? Dá uma olhadinha aqui. Olha só, de novo aqui, ó, falando, ó, onda unidimensional, bidimensional, tridimensional, ondas transversais, tá? Deem uma olhadinha nisso aqui, gente. Vamos lá. Por último, nós temos as leis da termodinâmica voltada para os fenômenos. Vamos lá? Vamos lá. A termodinâmica está presente em muitos fenômenos naturais. Basicamente, ela trata de tópicos que envolvem transformações de energia. Embora tenha surgido com o intuito de estudar e aprimorar as máquinas termodinâmicas, como os motores, que transformam a energia térmica em trabalho, hoje em dia sua abrangência é muito maior. Dentre esses tópicos, temos mudanças de fase, células voltaicas e metabolismo, no qual se estudam as transformações da energia química dos alimentos que ingerimos, a fim de fornecer energia para o nosso corpo funcionar. Nesta unidade, você vai compreender a diferença entre temperatura e calor, além de estudar sobre transferência de calor, sobre as leis da termodinâmica e como elas se aplicam a fenômenos termodinâmicos. Aqui na parte do desafio, aqui você vai aprender que para a existência e evolução da nossa civilização foi essencial estudar e entender as máquinas termodinâmicas. Dê uma olhadinha nesse desafio aqui e ver o que ele está pedindo, tá, gente? Dê uma olhadinha aqui após o estudo. Um infográfico falando do rendimento de máquinas térmicas, relatório quente, relatório frio, trocas de calor, energia térmica, bacana. Fundamentos da física e da matemática. Falando aqui, ó, temperatura e calor, diferença de temperatura e calor. O conceito de temperatura é fundamental em termodinâmica. Esteja você provavelmente esteja familiarizado com o termo, saberia dizer o que exatamente é a temperatura média, certo? A temperatura vai dizer o quão quente ou quão frio é um objeto, gente, tá? É quando a gente fala quantos graus quantos graus de temperatura, por exemplo, quantos graus, por exemplo, uma pessoa normalmente tem entre 36 e 37 graus, uma pessoa saudável, certo? Isso é a temperatura, ok? É o que a gente pode calcular em escala, na escala Celsius. Mas também nós temos a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. Ele até coloca aqui como você pode calcular a temperatura. Por exemplo, aqui ó, a forma de transformação.
A temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273,15 graus, certo? Se fôssemos assim, a temperatura, se fosse falar, 15 graus Celsius. 15 graus Celsius são exatamente 288,15 graus Kelvin, certo? Fahrenheit, nós temos essa formulazinha aqui também. Tem uma temperatura em Fahrenheit igual a 9 quintos da temperatura em Celsius mais 32 graus. A fórmula está até toda esquematizada aqui para fazer esse cálculo. Olha que bacana. Zero absoluto, 0 graus Kelvin, que é igual a menos 273,15 graus Celsius, que é igual a menos 459,67 Fahrenheit. E assim como também, 0,01 graus Celsius é 273,16 Kelvin e 32,02 Fahrenheit. Certo? Corrigindo, né, gente? Olha só, é graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. É engraçado dizer isso, mas Kelvin não é. Kelvin, você não fala graus Kelvin. Que grau seria justamente esse símbolozinho aqui, esse símbolo aqui antes da temperatura. É 0 kelvins, menos 203,15 graus Celsius, menos 459,67 graus Fahrenheit. Kelvin, você não fala graus. Certo? Aqui falando da substância, coeficiente de dilatação linear. Que é justamente coeficiente de dilatação linear de alguns materiais. O gelo a 0 graus Celsius, 51, esse é o coeficiente de expansão linear dos objetos. Certo? Os objetos podem estar em equilíbrio térmico, ou seja, podem ter a mesma temperatura. A lei zero da termodinâmica diz o seguinte: se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo T, então estão em equilíbrio térmico um com o outro. Certo? Os materiais sofrem alteração de volume quando a temperatura muda. Aqui estamos falando justamente transferência de temperatura. Você tem dois corpos com temperaturas diferentes, esses dois corpos trocam temperatura um com o outro. Agora, quando está calor, vamos falar de calor. Não, falando de temperatura, falando de equilíbrio térmico, não falando de temperatura, qual troca de calor, tá? Objetos trocam calor entre eles, tá? Não é troca de temperatura, é troca de calor, certo? Vamos ver aqui. As unidades de calor, o termo calor é usado popularmente. Aqui, fique atento, isso aqui é legal. Popularmente, o termo calor é utilizado para substituir o termo temperatura. Quando se diz, por exemplo, está um dia quente, na verdade você está se referindo à temperatura, não ao calor, tá? Dá para não se confundir, isso é importante mesmo. As unidades de calor mais usadas são calorias e o joule. A caloria é definida como a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. A relação entre joule e caloria é 1 joule igual a 0,2389 calorias. Os objetos, sejam eles sólidos ou líquidos, apresentam uma capacidade calorífica, que é a proporção entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Ou seja, capacidade calorífica é o C, o calor é o Q, e aqui é a diferença de temperatura. Por exemplo, temperatura final e temperatura inicial. Vamos lá. Calor igual a capacidade calorífica do objeto e a temperatura em vezes a subtração da temperatura final menos a inicial. Tá? Tá tudo definido aqui justamente, a captação calorífica, o que é dada em calorias
por grau Kelvin. Não, peraí. Aqui. TF e TI são temperatura final e inicial do objeto. Até aí tudo bem. E C é sua capacidade calorífica, dada em calorias por grau Kelvin. Vamos lá. Kelvin? Não, enfim, dá uma olhadinha, alguma coisa aqui. Esse Q aqui não é Kelvin, não. Bom, enfim, dá uma olhadinha. Objetos que são feitos de um mesmo material, por exemplo, têm capacidades caloríficas proporcionais às suas massas. Assim, o calor específico C é a capacidade calorífica por unidade de massa. Por exemplo, calorias por grama de grau, grama vezes grau Celsius. Assim, calor é igual a calor específico vezes a massa que multiplica a subtração temperatura final menos inicial, certo? Aqui, como falamos antes, que é transferência de calor entre objetos, certo? As leis da termodinâmica, tá? Primeira lei, segunda lei da termodinâmica, terceira lei da termodinâmica, certo? Dê uma olhadinha aqui com muita paciência, tá, gente? Muita paciência, muita calma. A gente está vendo aqui somente a teoria, tá, no livro, e passando bem rápido, tá bom? Então, dê uma estudada com muita calma aqui. Qualquer dúvida, podem falar comigo, não fale com o professor, certo? Não deixe de exercitar também aqui, ó. Veja os exercícios também do material, que pode também ajudar vocês a entender um pouco melhor o conceito e tudo mais, tá certo? Dica do professor, dê uma olhadinha nesse vídeo, tá? Ah, fiquei falando um pouco da lei do zero da termodinâmica. Dê uma olhadinha no videozinho de 7 minutos, tá bom? Tem um pouco de prática, da prática, conteúdo infográfico. Dá uma olhadinha nesse material com muito carinho, tá, gente? Muita calma. Vai dar tudo certo. O material é tranquilo, tá bom? Bom, gente, esse aqui encerra a nossa unidade 3 e eu quero falar com vocês o seguinte, tá? A nossa atividade de escrita e reflexão, ela termina dia 29, tá? A prova, vocês já começaram essa semana já iniciou-se o agendamento das provas. As provas começam dia 17/10, tá? 17 de outubro, e terminam dia 7 de novembro, as provas em si, tá? Vocês vão marcar o dia e o horário no ambiente do aluno, tá bom? Deem uma olhada com calma, com tranquilidade, para saber o dia que vocês podem ter, vocês estão dispostos a realizar essa prova com o máximo de tranquilidade para vocês. Tá bom? Parar aqui. Bom, gente, aqui vai encerrar o nosso terceiro encontro coruja. Infelizmente, não tivemos a presença de alunos nesse nosso encontro, mas o nosso encontro ficará gravado no YouTube. O link vai estar à disposição na plataforma da disciplina. Tá certo? Gente, muito obrigado aí. Qualquer coisa, falem comigo pelo ambiente do professor, pelo ambiente da disciplina, perdão. Não fale com o professor, mensagem interna. Eu estou sempre à disposição de vocês. Gente, muito obrigado a todos. Até a próxima.